Ótimo dia, investidores e investidoras, como vocês estão? Estou indo a caminho do escritório agora e hoje quero mostrar para vocês uma conversa que eu tô tendo com inteligência artificial sobre imóveis. E é muito interessante você conversar com inteligência artificial e realmente confrontar ou confirmar alguns dados, não é verdade? Especificamente sobre o mercado imobiliário americano. Então vamos começar aqui. Tô ativando aqui minha inteligência artificial. Bom dia, AI, como que você está? Hoje é 1º de fevereiro. Como posso ajudar mais? Você se recorda da nossa última conversa sobre o mercado imobiliário? Bom, a gente estava conversando ontem de manhã sobre o mercado imobiliário americano e as vantagens de investir em imóveis, correto? Isso mesmo. Estávamos discutindo as vantagens do mercado imobiliário americano, como estabilidade e benefícios fiscais. Perfeito. Vamos falar sobre investir, uma pessoa que está começando a investir agora. Essa pessoa, ela mora nos Estados Unidos, ela quer investir no mercado imobiliário americano e ela tem de 20 a 30 mil dólares para investir, fazer esse investimento. Quais são as melhores estratégias para essa pessoa começar a investir? Uma boa estratégia para quem está começando com 20 a 30 mil dólares é considerar: 1. Financiamento de imóveis. Usar o valor como entrada para financiar um imóvel, aproveitando a alavancagem. 2. Imóveis para aluguel. Investir em propriedades que possam gerar renda com aluguel, como pequenas casas ou apartamentos. 3. Reforma e revenda. Comprar imóveis que precisem de reformas, melhorá-los e vendê-los por um valor mais alto. Essas opções podem maximizar o retorno e minimizar riscos iniciais. Perfeito. Então, basicamente, você falou que a gente pode usar alavancagem para investir em imóveis nos Estados Unidos com esse valor de 20 a 30 mil dólares e você recomendou duas estratégias principais. Uma que seria o buy and hold, que é comprar pequenas casas de aluguel para você ter um cash flow, e a segunda estratégia é o fix and flip, né? Quando a gente compra uma casa antiga, faz a reforma desse imóvel e vende ele, correto? Só me responde sim ou não. Sim. Perfeito. Vamos falar sobre a estratégia de fix and flip, comprar imóveis para reformar e vender. Consigo realmente começar nesse mercado com 30 mil dólares? Qual seria o valor do imóvel que eu tenho que comprar e o valor da reforma que eu consigo investir com esse valor inicial de 30 mil dólares utilizando a alavancagem? Com 30 mil dólares, você pode começar no mercado de fix and flip alavancando o valor. Geralmente, isso pode servir como entrada para um imóvel de cerca de 100 a 150 mil dólares, dependendo da região e do financiamento. Para reformas, o valor pode variar, mas é possível começar com projetos menores. Perfeito. E na sua experiência, quando eu utilizo alavancagem com esse valor, eu consigo financiar a reforma desse imóvel por completo? Ou eu também tenho que ter um valor para dar entrada no valor da reforma? Normalmente, além do valor de entrada para o imóvel, você também precisa ter algum capital para iniciar a reforma. No entanto, existem opções de financiamento que podem cobrir parte da reforma, mas é ideal ter uma reserva para custos adicionais. Vamos supor que eu precise de 50 mil dólares para fazer a reforma desse imóvel. Além dos 30 mil de entrada, eu preciso dos 50 mil dólares em dinheiro ou realmente eu posso alavancar a reforma e ter um capital menor? Geralmente, para cobrir os custos de reforma, você precisaria de algum capital adicional além da entrada. No entanto, existem linhas de crédito específicas para reformas ou você pode usar um empréstimo de reforma, como um Home Equity Loan, para alavancar parte do valor. Mas é importante ter um fundo de reserva para cobrir custos inesperados. Parei por aqui, pessoal. Olha só, falando com inteligência artificial, basicamente, ela falou: consigo iniciar com 20 a 30 mil dólares. Esse valor eu vou usar para dar entrada, que seria usando um financiamento imobiliário, provavelmente, né? Ela falou duas estratégias: buy and hold ou flip. A gente focou no flip. Eu consigo fazer esse valor com Hard Money Lender, que lá na nossa plataforma a gente tem uma lista de mais de 300 bancos que fazem esse empréstimo para você comprar, reformar e vender. E ele falou o seguinte também, né? Ele falou, ó, para você fazer a reforma você consegue utilizar a alavancagem também, mas você precisa de um capital de reserva. E é verdade. Se eu, por exemplo, eu falei, ó, preciso de 50 mil para fazer a reforma. Ela falou o seguinte, ó, você precisa de um capital para iniciar a reforma, mas você pode utilizar linhas de crédito para fazer essa reforma ou financiamentos para fazer essa reforma também. E é isso que a gente faz no dia a dia. Eu compro imóveis, eu dou um valor de entrada pequeno
normalmente 10% de entrada do valor desse imóvel. Para quem está começando, é 20% o valor de entrada, ou 25%, pode chegar até 30%. Isso daí vai depender muito do seu crédito, tá bom? Mas só para vocês terem uma ideia, as duas últimas casas que a gente investiu, que a gente comprou, que a gente está fazendo o projeto agora, a gente não precisou dar nada de entrada, porque eu tenho um relacionamento muito bom com o banco. Ele me financiou 100% do valor da compra e 100% do valor da reforma. Eu só precisei pagar as taxas de transferência de imóvel, né, que é o Transfer Tax Recordation, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, que é o valor que você usa para fazer a transferência do imóvel, custo de cartório, digamos assim, e também os serviços da Title Company e o seguro do imóvel, que basicamente a Title Company é o serviço do cartório, digamos assim, que ele vai fazer toda a papelada para transferir o imóvel, ele vai certificar que o imóvel não tem nenhuma dívida escondida e que antes de transferir o imóvel para minha empresa, o imóvel está com a documentação 100% para a gente não ter surpresas, e vamos ter um seguro também na documentação do imóvel, além do seguro do imóvel em si. Então, para eu fazer essas duas últimas negociações que eu tô trabalhando agora, eu só precisei desse valor, digamos assim, para fazer a transferência da documentação e o valor do seguro. E o banco deu 100% do valor da compra no financiamento e 100% do valor da reforma também no financiamento. Então é muito importante que você saiba não só as estratégias de aquisição, né, que a gente falou muito de aquisição agora, de alavancagem, mas para você ter sucesso no mercado imobiliário, você tem que saber muito bem das estratégias de saída, que no caso, essa conversa que a gente teve agora, a estratégia de saída que a gente focou foi justamente comprar, reformar e vender. Mas ela também falou muito sobre casas de aluguel. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa palhinha. Se você quer aprender mais sobre imóveis, segue a gente aqui nesse canal. Segue a gente também no Instagram. Tem muito conteúdo lá todos os dias. E acompanhe a gente nas redes sociais e fique ligado, porque esses 4 anos que estão agora, acabou de trocar o presidente, vai ter muita, mas muita oportunidade no mundo imobiliário. Então aproveite, se eduque, se capacite para você fazer acontecer. Até mais!